Glória a Deus. Boa noite. Todos na santa paz do Senhor. Vocês podem sentar. Agradeço aí pelas palavras do pastor Jonathan. Estudos indicam que quanto maior a massa encefálica, maior é a capacidade de saber alguma coisa, né? Então tem que confirmar, não é verdade? Quanto maior a massa. Glória a Deus. Queremos louvar o nome do Senhor por mais esse dia. Hoje eu não fui trabalhar em Benevides porque está tendo o Enem lá para os privados de liberdade. Então a gente não pode estar lá. Aí nós tiramos um tempo lá na Calúcia hoje, aproveitar esse espaço aí para terminar algumas coisas que tinha para terminar ali, não é? Em termos de estudo com os meninos. Foi uma bênção. Queremos louvar a Deus pela Igreja Resgate. Também prestar esse culto ação de graças ao Senhor. Porque na vida a gente sempre tem que ter sonhos, né? Alguns sonhos são bem difíceis, outros parecem fáceis. Mas alguns sonhos não dependem só de quem sonha, né? Depende de outras pessoas. E hoje, graças a Deus, a nossa casa, todos, além de cultuar ao Senhor, todos servem na casa do Senhor. Isso me traz muita felicidade. Porque a gente sabe que quando a gente trabalha para o Senhor, é como se tivesse uma grande conta poupança lá no céu. Que a gente vai trabalhando, vai ficando lá guardado. E um dia o Senhor nos devolve tudo que a gente deixar na casa do Senhor. Seja o serviço, seja tempo. Tudo isso um dia o Senhor vai trazer à memória. Quando nós formos orar, quando nós formos pedir. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, amém? Vamos falar sobre oração, vamos falar sobre pedido. E eu quero louvar a Deus por isso. Eu e a Daniele sempre servimos. Quando nós estávamos na Assembleia, nós sempre fizemos muitas coisas ali, bazar, né, amor? Fazia bazar, fazia um monte de coisa lá, limpava a igreja, varria, enfim. Quando a igreja mudava, às vezes eu ajudava a pintar a igreja. Quando eu não podia trabalhar, eu ofertava um valor para ajudar. A Daniele também sempre foi o braço direito do pastor e da pastora. E hoje a Louise já está na dança, no Ministério de Dança. E o Bruno acabou de entrar na mídia, né? Isso é bom para ele. Amém? Bom para ele. Para nós e para ele também, né? Para todo mundo, não é verdade? E a gente fica muito feliz com isso, não é? Porque algumas coisas têm que acontecer naturalmente. E aconteceu natural. E o Senhor só tem a abençoar. Uma família que é unida, cresce unida, né? Continua unida. E também abençoada, unida. E isso é louvável, é muito legal. Nós vamos falar um pouquinho hoje, irmãos e irmãs, sobre oração. E a palavra-chave para essa oração hoje é a palavra fraqueza. Ou momentos de impotência. Você não consegue fazer nada diante da situação. Nós vamos para Mateus 27. Mateus 27, no versículo 46. Evangelho de nome Mateus. Isso. Nós vamos perceber aqui, nós já sabemos dessa história, mas nós vamos perceber, talvez a gente nem percebe, né? Que Jesus também teve um momento de fraqueza. E um momento que ele não podia mais suportar. E o tema para essa mensagem aqui é: no momento de fraqueza, Deus nos torna mais forte. Assim como ele fez com Cristo, ele pode sim também fazer por nós, amém? Porém, para ele fazer por nós, nós precisamos ver muito bem o exemplo que Cristo está nos deixando aqui. É impossível para nós sermos idênticos a Cristo.
Porém, nós podemos nos esforçar para se aproximar daquilo. Nós temos aqui no versículo 46, que diz assim, que por volta das 3 da tarde, Jesus clamou com voz bem forte. Pode passar. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Então, em momentos de fraqueza, talvez você já tenha falado isso. Talvez você tenha pensado isso aí, porque geralmente é o que a gente pensa. Quando nos momentos mais difíceis, fica aquele vácuo, né? E a gente fica até na dúvida se Deus existe, se realmente é real mesmo, não é? A existência do Senhor, se aquele homem que morreu na cruz realmente é Jesus Cristo, Filho do Senhor. E Jesus fez essa oração aqui. Uns dizem que não é uma oração, é apenas uma frase, apenas uma pergunta. Mas nós podemos perceber que é um momento muito difícil para ele, e foi um momento de questionamento. O que é questionar? Questionar é perguntar. Amém? Então, questionar significa perguntar. Ele deu aqui um grito de socorro. Volta só um pouquinho aí, Bruno. Olha, Jesus clamou com voz forte. Ele gritou. Foi isso que ele fez. Ele gritou, ele falou bem alto. E ele disse o quê? Eloi, Eloi. Tem alguma versão que está Eli, porque essa versão de Mateus, ele está no original hebraico, e em Marcos está em aramaico. Então, Eloi é em hebraico e Eli está no aramaico. Amém? É como se você tivesse uma palavra no espanhol e no português. Por exemplo, a palavra Jesus, a letra J se pronuncia com um som, mas se você falar em espanhol, a letra J tem outro som, é Jesus, né? Então é a mesma palavra com a pronúncia um pouco diferente, por causa da estrutura do outro idioma. E é o que acontece aqui. Eloi está em hebraico. Por que está em hebraico? Porque aqui, irmãos, na verdade Jesus ele está citando um salmo. Ele está citando um salmo aqui. E quando eu vejo Jesus fazendo uma oração e citando um salmo, ele já me faz entender o seguinte, que toda vez que nós vamos orar, ou quando estamos passando por um momento de dificuldade, ou mesmo que não seja um momento de dificuldade, mas uma situação que você vai consultar, ou que você vai falar com Deus, eu acredito, como eu posso perceber aqui, que o ideal seria nós fazermos referência a algum evento bíblico, algum fato bíblico, porque quando nós falamos palavras, fazemos referência a um evento forte na Bíblia, nós estamos pedindo que aquela sensação que teve naquele dia, que aquele mover, aquele Espírito Santo do Senhor, que moveu naquele dia, nós estamos trazendo ele para cá, para esse exato momento aqui. Então Jesus, ele começou a citar aqui, na verdade, o Salmo de número 22. E Jesus estava desesperado, não podia fazer absolutamente nada, ele estava prestes a morrer, ele estava apanhando. E o Salmo 22 é o Salmo que foi escrito por Davi. O Salmo 22 está dentro do primeiro livro de Salmos, que vai do Salmo 1 ao 41º, se eu não me engano. E desses 41 salmos, apenas um não é de Davi, se eu não me engano é o 39º ou 38º. Então, os primeiros salmos, até o 41, geralmente são salmos de desespero, porque a gente sabe, né, como era Davi. Então, aqueles salmos ali são salmos que ele está fugindo de alguém, ele está pedindo misericórdia ao Senhor. Ele está pedindo que o Senhor o socorra, porque nós sabemos que Davi, ele era um homem que ele era um político, né? Falando assim, né? Ele era um rei, ele era um político,
e ele fazia muitos acordos, muitos negócios, fazia algumas coisas ilícitas. Então, vez ou outra, Davi estava numa situação realmente que ele tinha que clamar ao Senhor por misericórdia. Mas Jesus cita um salmo de um homem que cometia erros. Jesus é diferente, ele não cometia erro algum. Ele estava apenas sendo um alvo, vamos dizer assim, do cumprimento da palavra do Senhor. Mas ele cita Davi. Então, depois, na sua casa, você pode ler o Salmo 22 e você vai ver que o Salmo 22 já começa com essa mesma frase: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus, orando, ele vai lá atrás, não é? Lá em Davi, que nós sabemos que Cristo é dessa mesma linhagem. Então as nossas orações, elas têm que ter uma mesma direção. Nós não podemos fazer uma oração a Deus como quem está pegando uma oração emprestada de uma religião pagã, de alguma filosofia de vida, alguma religião que não aponta para Deus e nem para Cristo. É isso que eu quero dizer. Então ele chegou aqui já citando um salmo. Nós precisamos ter em nossos momentos de oração algo de Deus dentro de nós. Porque às vezes, irmão, a oração que eu vou fazer das minhas palavras talvez não vão servir de nada. Talvez não vão servir. Porém, eu tendo conhecimento da literatura, da palavra do Senhor, dos episódios em que ele teve um grande agir, isso vai chamar mais ainda a atenção de Deus para ti. Porque você não está somente buscando socorro, mas você está citando momentos, fatos em que ele agiu poderosamente. E nós sabemos que quando Deus se depara diante de um servo, de uma serva, que tem uma certa intimidade com ele, com a sua palavra e com os seus ensinamentos, essa oração ela ganha mais força. Porque quando você vai orar e você cita algum versículo, algum evento bíblico, nós conseguimos mexer mais ainda com o coração do Senhor. Nós estamos mostrando sim que precisamos dele, precisamos resolver alguma coisa, mas nós estamos mostrando para ele que nós conhecemos a sua palavra e que nós temos algo dele ainda em nossa mente. Então a oração ela começa antes de nós orarmos. Ela começa quando a gente escuta um louvor, ela começa quando a gente serve. A oração do Senhor começa quando você pensa em abençoar a vida de alguém com seu tempo, não sei, com alguma peça de roupa, alguma coisa do tipo, algo que você vai abrir mão para abençoar a vida de alguém. E ele faz isso aqui. Então ele pediu socorro e muitas das vezes nós fazemos da mesma forma. Jesus pediu socorro, então obviamente nós também vamos pedir. E nós podemos pedir socorro para Deus em momentos de muita dificuldade e também em momentos que você pensa que vai estar tudo sempre bem. De repente está tudo bem e algo que você não esperava acontece, aquilo ali pode atrapalhar a sua vida naquele momento, tirar a sua felicidade, acabar com a sua paz. Mas nesse momento também você vai pedir ajuda para o Senhor. Que foi o que aconteceu no episódio do primeiro milagre que Jesus operou, que nós sabemos que foi um casamento. Aquela festa estava acontecendo, estava tudo bem, porém tinha acabado o vinho. E as pessoas precisavam servir aquilo ali para aquelas pessoas que estavam participando do casamento. Seria muito ofensivo não ter a bebida nobre, porque o suco de uva, ele era uma bebida saudável. Apesar de ser feito, pisado, mas ele era mais saudável do que a água, porque não havia saneamento básico. Então, quando chovia, que as fossas transbordavam, elas sujavam as águas, os lençóis. Então, o suco de uva, ele era a bebida fina, que era usada, inclusive, até para a pessoa diminuir as dores de barriga por causa da contaminação da água. Então eles procuraram quem? Eles procuraram Maria, a mãe de Jesus. Porém, não adiantou de nada,
Muitas das vezes a gente procura a pessoa que não vai resolver. Às vezes nós cometemos alguns deslizes e procurar o pastor ou a sua pastora talvez não resolva. Por quê? Porque talvez naquele momento não é aquela pessoa que está destinada para te socorrer naquele momento. Porque às vezes nós temos umas falhas que é você e Deus e ninguém se mete. É só você e Ele. Sabe? Tem horas que... É por isso que às vezes alguém ora pela gente, parece que nada aconteceu. Porque não foi com aquela pessoa. É você e Ele. Algumas vezes é só você e Ele. Amém? Não estou dizendo que, né? Até porque eu sou pastor, né? Não vou dizer para não procurar, né? Mas eu estou dizendo que tem momentos que não vai adiantar. Tem momentos que aquela dor ali só vai passar se você souber a quem você deve recorrer. E Maria disse, olha, vê lá o que vocês fazem com ele. Porque eu não posso fazer nada. Foi isso que ela quis dizer. Não posso fazer nada, falem lá com ele. Então, ela tentou consultar primeiro. Mas Jesus disse, não, ei. Então, muitas das vezes, você provoca uma situação na sua vida e você procura um pastor para orar por você. Mas Jesus vai dizer, olha, pastor, não adianta orar, porque essa situação aí é diretamente essa pessoa e eu. Então, a gente tem que saber orar. Amém? Principalmente depois de um tempo que a gente já está na fé, que tem umas coisas que já não deveriam mais acontecer, algumas falhas já não deveriam mais acontecer. Então, dependendo da maturidade que você deveria ter já na fé, realmente não vai adiantar, você vai ter que se virar mesmo com Deus, é só você e Ele, amém? E os momentos de dificuldade, eles podem sim nos elevar. Aquele momento de dificuldade, que era a falta daquela bebida, resultou, obviamente, nós sabemos, no milagre. E aquele milagre realmente aconteceu ali. Eu não lembro agora a quantidade de vasilhas que tinham que levar, mas davam muitos e muitos litros, porque as festas de casamento, elas duravam vários dias. E os momentos de dificuldade, eles podem ser, sim, também, para nos elevar. Nós podemos pegar aquela situação difícil e transformar em bênçãos para a nossa vida. Nós podemos nos tornar mais fortes, nós podemos nos tornar pessoas melhores, mas isso vai depender de como eu vou me comportar naquele momento da dificuldade. Quando as pessoas procuraram Cristo para resolver a situação do suco de uva, a palavra do Senhor diz que Ele mandou as pessoas trazerem as talhas, as vasilhas, os vasos, vamos dizer assim, de barro, para poder colocar água. Então a palavra do Senhor mostra que eu preciso daquele milagre, eu preciso resolver aquilo, mas eu tenho a minha parte para cooperar para aquele milagre acontecer na minha vida. Então eu tenho que me posicionar diante da situação. Eu preciso apresentar ao Senhor alguma coisa para que Ele venha operar um milagre em minha vida. Então, às vezes a oração pode não ter efeito, porque eu não estou trazendo nada para o Senhor, sabe? Senhor, eu estou aqui, eu fiz um esforço, eu estou aqui, Senhor, eu fiz alguma coisa, para que o Senhor possa preencher esse vazio, que foi o que aconteceu ali. E José do Egito é um grande exemplo de uma pessoa que pegou momentos de dificuldade e transformou em bênçãos na vida dele. José do Egito teve muita disciplina, muita sabedoria, paciência, e muitas das vezes nós não temos paciência. A gente desiste de nós mesmos, a gente desiste muito fácil das pessoas, e nós precisamos mudar isso aí. Se a minha esposa tivesse desistido de mim alguns anos atrás, obviamente hoje não estaríamos mais juntos, e ela teve um pouco mais de paciência comigo, porque ninguém é perfeito, irmão. Às vezes você vê a gente assim, já mais ou menos, mas você não imagina como a gente já foi difícil, como a gente já não foi difícil de lidar. Então ele pegou aquele momento ali, e nós precisamos saber que alguns momentos Deus nos dá uma chave para abrir uma bênção maior. Mas às vezes a gente pega aquela chave e quer ir embora.
José do Egito, ele teve a chave da cadeia na mão dele, e ele não se sentiu, ou pelo menos a Bíblia não diz, mas se ele se sentiu tentado, ele não saiu abrindo os cadeados e saiu fugindo com aquela chave. Então, às vezes, Deus te abençoa, Deus te dá uma chave para abrir várias portas. Só que algumas portas você vai já abrir, mas tem algumas portas que você vai abrir depois. E algumas outras portas, a chave não está na sua mão, a chave está nas mãos dele. Então, algumas chaves que você vai ter, você vai sim abrir aquele cadeado, sabe? Aquela chave para acabar com a ira, aquela chave para acabar com a arrogância. Então, são portas, digamos, menores, que você vai abrindo, você vai destravando o orgulho, rancor. E a gente vai destravando esses cadeados na vida da gente. E isso é no trabalho, no albergue, na nossa família. O Senhor vai nos entregando chaves e nós vamos destravando tudo aquilo que está nos atrapalhando de ter a liberdade. Só que aquelas chaves que ele recebeu, elas tinham uma condição, gente. A condição era para que ele cuidasse de dentro da cadeia, não era permissão para ele ir embora. E ele tomou conta dessas chaves com muita disciplina, e muitas das vezes nós estamos com várias chaves, mas a gente não consegue administrar o uso delas. Tem um momento certo para girar as chaves que tem que girar na vida da gente. E a disciplina dele, a organização, eu acredito que ele era um homem muito reflexivo. Isso permitiu com que ele se tornasse governador. Muitas das vezes a pessoa começa numa profissão e ela não tem a disciplina necessária para crescer naquela profissão. Porque a pessoa, geralmente nós já queremos chegar com tudo, já queremos já chegar subindo na empresa sem nem ter pisado no primeiro degrau, né? E José do Egito, ele foi tendo disciplina, foi ganhando confiança. Eu acredito que ele olhava para aquelas chaves, talvez ele pensou, será que uma dessas aqui abriria alguma porta para eu ir embora? Não sei. Mas ele ficou lá, fiel àquilo que foi entregue na mão dele. Às vezes a gente não quer ser fiel naquilo que entregam na nossa mão. Às vezes a pessoa está novo convertido ou está reconciliado, vamos dizer assim, né? Recém-conciliado, e a pessoa passa uns 2 meses na igreja, aí já quer ir, já acha que pode já abrir um ministério, não é assim, irmão. Tem que ter o tempo, tem que ter o chamado, sabe? Não é todo pastor que vai ser um pastor presidente, pode ser um pastor auxiliar a vida toda, não é? Então a pessoa não quer esperar o tempo das coisas, o girar, né? O passar do tempo. E ele só se tornou governador, ele só teve aquela posição de destaque, porque ele passou por muitas provas, e ele foi aceitando. E se ele foi aceitando, isso significa que ele era submisso. Ser submisso significa que eu aceito aquela posição que eu estou, e eu não vou fazer além daquilo que eu devo fazer, e nem menos nem mais. Claro que alguma vez ou outra você vai se antecipar um pouquinho ao seu líder, no sentido, eu sei que naquele determinado momento, o meu pastor, o meu líder, a minha pastora, vai precisar de uma determinada coisa, e eu sei que eu posso já deixar lá pronto para essa pessoa. Aí tudo bem, você está se antecipando dentro do limite daquilo que é para você fazer, mas não no sentido de você tomar a frente dessa pessoa. Então, isso vai nos ajudar a nos tornar governadores em nossa casa, no nosso emprego, na nossa família como geral, na nossa igreja, mas nós precisamos ter muita disciplina. José do Egito, no Egito, ele teve momentos de isolamento, e como eu falei, são momentos que é só eu e Deus. Só você e Deus. Não tem mais ninguém. Ele passou por aquelas dificuldades ali, e nós acreditamos que aquele homem orava todos os dias na prisão. Todos os dias eu acreditava que ele falava com Deus de alguma forma. Coisas do tipo, um dia eu vou sair daqui, um dia eu vou voltar a ter liberdade, um dia eu vou poder ver
as belezas que esse Senhor criou, sem problema algum. E eu vejo isso como orações. Quando eu era adolescente, eu anotei em um caderninho algumas coisas que eu tinha vontade de fazer. Eu tinha 13, 14 anos, e eu anotei os cursos que eu tinha vontade de fazer, e eu não esqueço nunca daquela imagem, daquela lista. E eu coloquei lá o curso de inglês, coloquei curso de informática, coloquei curso de espanhol, coloquei curso de francês, coloquei universidade de letras, coloquei o curso de teologia, e todos se cumpriram. Eu vejo que aquilo ali foi uma oração, porque nós sabemos que antes de nós orarmos, o Senhor já sabe. Então, ou foi uma oração, ou foi Deus já me entregando aquilo que ia acontecer. Então, aquilo ali, eu não esqueço nunca a imagem daquele caderninho. Eu escrevi até com uma caneta azul. Eu lembro direitinho, ó, aquele azul bem bonitinho da caneta Bic. Só tinha Bic, né? E Deus abençoou, irmãos. Porque eu já coloquei no meu coração o que eu gostaria de fazer e o Senhor permitiu. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, sabe, anotar o que é que eu quero daqui para a minha vida, para 2024, né? Tudo bem que tem coisas que não serão possíveis, mas as coisas que você sabe que são possíveis, você tem que determinar sim para você, irmão. Você tem que determinar aquilo para você, se você sabe que está dentro daquilo que você pode fazer, dentro das possibilidades, dentro daquilo que você ganha mensalmente, dentro daquilo que você sabe fazer como profissional. Você tem que determinar: em 2024, eu vou conseguir o meu emprego, eu vou ter o meu negócio próprio, eu vou ampliar a minha renda, eu vou ser um esposo melhor, uma esposa melhor, eu vou ser um filho melhor, que eu vou agradar o meu pai nas coisas mais simples. Nós não podemos ser pessoas triviais, irmãos. Nós temos que sempre ir além. Nós temos que fazer sempre um pouco a mais do que aquilo que eu acho que é só o suficiente para fazer. Porque as pessoas são assim com a gente. A esposa é assim com a gente, ela faz as coisas do dia a dia, mas sempre tem algo a mais que ela fez por você. Então você tem que fazer também por ela, irmão. Faça um esforço a mais por ela, porque é ela que te aguenta todo dia. Não é verdade? Ela que te suporta, irmão, ela que te entende. Às vezes ninguém mais te entende, mas a tua esposa te entende. Nem você se entende, mas muitas das vezes a tua esposa te entende. E a gente não quer sair só do básico, a gente não quer fazer um esforço a mais. Os filhos também, os filhos não podem fazer só o básico. Estudar, tá, voltou para a escola, passou de ano. Tudo bem, é para fazer isso sim, mas você tem que fazer a mais. Sabe, quando seu pai chegar na sua casa, poxa, pode ser uma coisa simples, mas você já fez, não precisou lhe falar, não precisou lhe mandar, não é nada impossível, nada difícil, é tudo aquilo que está ao seu alcance, e isso nós trazemos para a nossa vida espiritual, irmão. Muitas das vezes a gente sonha: quando Deus me abençoar, eu poderia fazer aquilo, aí Deus te abençoa, você não faz. A sua oração não foi completa. Nós podemos falar sobre Moisés. Olha, Moisés morreu aos 120 anos. E era um homem muito ativo. Sabe por que eu digo que ele era um homem muito ativo? Porque a palavra do Senhor diz que ele estava em boa saúde. E a Bíblia confirma isso mais uma vez. Porque antes dele morrer, ele subiu o monte. E o monte é alto, irmão. Não é uma serrinha, não. É monte mesmo, no sentido de montanha. Aquela região onde eles estavam era uma região cheia de montanhas. Uma região cheia de montanhas chama-se cordilheira. Então é muito sobe e desce. A palavra do Senhor diz que ele subiu a montanha. Uma pessoa de 120 anos para fazer isso é porque tinha saúde. Ele estava sempre trabalhando para o Senhor. Por isso que ele teve capacidade de fazer aquilo ali. Então nós precisamos estar sempre assim. E outra coisa, muitos de nós temos um cajado na mão, mas a gente esquece, a gente deixa de lado. Quando Deus entregou um cajado para Moisés, não é que o objeto em si tinha superpoderes, não é bem isso. É porque naquela época, irmão, pensa bem, ainda não tinha Bíblia. Então, Deus usou aquele objeto, que era algo que ele usava todos os dias.
E todos os dias ele tinha que pegar naquele cajado. Então, toda vez que ele pegava naquele objeto, ele lembrava da promessa que Deus fez para ele. Ele lembrava da aliança que Deus fez para ele. E Deus falou para ele que ia chegar um momento que ele ia ter que usar aquele cajado, que ele iria ter que erguer aquele cajado. E o cajado, ele representava naquele momento a presença do Senhor na vida de Moisés. Porque aqui, no Antigo Testamento, ainda não se fala muito em Espírito Santo. Falava-se em presença do Senhor, a manifestação do Senhor, coluna de fogo. Espírito Santo é uma palavra recente. Então aquele cajado, ele apontava para a trindade já do Senhor, que a segunda pessoa da trindade é o Espírito Santo. Então o cajado está em nossas mãos, mas nós esquecemos, nós deixamos de lado, nós esquecemos de usar. Mas chega um momento que nós vamos ter que usar aquilo ali. Ele não pode ficar guardado. E nós sabemos que no momento mais difícil, no momento de maior fraqueza do povo hebreu, quando eles estavam de um lado, o mar, de outro lado, um grande exército se aproximando, o que foi que Moisés fez? Ele levantou o cajado. E quando ele levantou aquele cajado, o Senhor ativou na vida dele tudo aquilo que ele tinha entregado para ele anos atrás. E nós não fazemos isso. A gente esquece de ativar isso aí. Como é que a gente vai ativar? Nos momentos de maior fraqueza. É nesses momentos aqui que nós vamos fazer isso. Então, nós podemos perceber que todas as pessoas que nós citamos aqui, todas essas pessoas tiveram um preparo para serem tornados mais fortes. Todos eles, inclusive Cristo, inclusive eu, inclusive você. Hoje, ontem, amanhã, não sei quando, mas vai chegar um momento que você vai ter que levantar, como uma forma de você mostrar: Senhor, aqui eu estou, eu acredito em Ti, eu acredito na Tua promessa, eu acredito que o Senhor vai mudar o meu ser, eu acredito que o Senhor vai mudar a minha vida, eu acredito que o Senhor vai me transformar. Mas nós precisamos levantar esse cajado aí, irmão. Ele está na nossa mão todos os dias, a gente esquece. Mas nós precisamos saber como direcionar as nossas orações. As nossas orações, elas não começam naquele momento que eu dobro o joelho ou curvo a minha cabeça. As nossas orações, elas começam muito antes. A palavra do Senhor diz que antes de nós falarmos, Ele já sabe o que nós pensamos. E voltando aqui, ele traz essa frase. E quando aquelas pessoas escutam o que ele estava falando, eles achavam que quando ele falava Eloi, Jesus estava chamando Elias. Porque Eli ou Eloi tem uma pronúncia parecida com o nome Elias. Então Jesus foi mal entendido. E aquelas pessoas começaram a dizer: olha, ele está chamando Elias, aquele que já morreu. Vamos ver se Elias vem salvar ele aqui. Então, muitas pessoas que nos conhecem, quando nós estamos buscando a libertação, algumas pessoas dizem: olha, esse Jesus aí que ele acha que vai salvar, que vai curar, que vai libertar, já morreu. Mas vamos ver se aquele Jesus vai vir te buscar. As pessoas pensam assim. Mas o que foi que eles fizeram? Além deles duvidarem, os soldados pegaram aquele vinagre, que nós sabemos que tem um gosto muito ruim, pegaram um pano e ensoparam e deram para Jesus provar. Sabe para que era? Era para ele acordar. Que era para ele ver que Elias não ia lá salvar ele. Então eles fizeram Jesus acordar e disseram: vamos ver se realmente Elias vai vir salvá-lo e vamos ver se ele se salva. Então as pessoas por aí, elas vêm e fazem questão de tocar na sua ferida. Eles vão apertar a tua ferida, que é para fazer você sofrer mais ainda. Porque quando Jesus acordou, naquele momento,
Ele pôde perceber novamente a situação em que ele estava. Então o mundo, ele vai cutucar a sua ferida, para você olhar na situação em que você está, para dizer, olha, bora ver se esse Cristo aí que tu tanto fala, vai mesmo te salvar. Então as pessoas duvidam que Ele vem sim nos salvar, eles duvidam que Jesus vem nos salvar, que eles vêm nos resgatar. Agora, irmãos, a gente precisa ajeitar muito a nossa oração. Porque quando ele fala isso aqui, no capítulo 27, versículo 46, está lá, no 46, e Jesus bradou novamente. E quando ele bradou, nós sabemos que Jesus morreu. E após isso aqui, nós sabemos que ele foi, foi sepultado, tudo mais. E as nossas orações têm que começar antes do problema acontecer. As nossas orações, nós precisamos saber orar. E Jesus, ele nos ensina a orar lá em Mateus capítulo 6. Põe lá, Bruno. Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6, nós temos a oração do Pai Nosso. Cristo nos ensina como orar. Mas, além dessa oração ser muito importante nós aprendermos, ele traz uma chave muito forte nas nossas orações, que nem eu tinha percebido antes de eu ler esse texto várias outras vezes. E hoje à tarde, eu consegui perceber algo que realmente eu acredito que vai abrir mais o nosso entendimento quanto à oração. Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. Esse versículo nós conhecemos, amém? Mas deixa eu encontrar aqui uma parte que eu esqueci. Vai lá no versículo 5. Quando Jesus vai aqui no versículo 5, a gente não para perceber, pastor. Mas quando ele ensina essa forma de orar, volta mais um pouquinho porque está faltando outra parte. Isso. Nesse versículo aqui, Jesus está colocando todas as divindades debaixo dos pés dele. Olha lá. E quando orardes, não sejais como os hipócritas. Aqui está a palavra hipócritas, mas em outras versões tem a palavra pagãos. E quando se fala pagão, você já sabe o que quer dizer, né? Pessoas que adoram a falsos deuses. Pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Aqui nesse contexto do versículo 1 até o 7, Jesus está falando o seguinte. Coloca lá aquela imagem. Olha o que Jesus está querendo mostrar aqui para nós. Isso aqui é um exemplo de um bairro dos templos bíblicos. E nós podemos perceber o que nós vamos chamar de casas, que na verdade são quartos. E essa parte de cima, ela é uma parte construída com uma estrutura que pode suportar peso, que pode ter pessoas para ficar em cima. Vocês podem perceber alguns pedaços de madeira. Então, essa parte de cima da casa, que a gente vai chamar de laje aqui, né? Ela era uma parte que tinha algumas utilidades. Essa laje, ela servia para a pessoa ficar em cima para pegar um vento, né? No final do dia ou no início. E também algumas pessoas que tinham um pouquinho mais de condição, elas faziam como que uma pequena varanda, né? Enfeitava, deixava arrumadinho. Mas também esses telhados aí, como eles eram muito próximos um dos outros, algumas pessoas usavam como rua.
Então algumas pessoas, quando estavam com pressa, elas pulavam por cima dos telhados. Mas também havia algumas pessoas que, quando iam orar, elas iam para cima do telhado. E quando algumas dessas pessoas que estavam orando lá, sim, umas estavam orando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas também no meio do povo existia o povo pagão. E o povo pagão subia no telhado ou ficava pela rua. Ou seja, as pessoas ficavam na rua no sentido do nível do chão ou na rua no sentido do telhado. E quando essas pessoas ficavam lá em cima do telhado, as pessoas que eram pagãs, elas faziam muitas repetições, como que dizendo para as divindades: eu fiz isso, eu fiz aquilo, agora eu quero isso aqui em troco, agora eu quero isso aqui de volta, divindade tal, eu fiz aquela oferenda, agora eu quero que o Senhor me devolva em forma disso aqui. Então Cristo estava se referindo também a essas pessoas. Então Cristo está nos ensinando aqui, igreja, a nossa oração é diferente da oração do incrédulo. As nossas declarações são diferentes das declarações do incrédulo. Porque quando nós éramos descrentes, eu ouvi muita gente dizer assim: se o cara lá de cima tiver misericórdia de mim, ele vai me curar. Se Deus existe, se Ele estiver lá olhando por mim, Ele vai mudar a minha vida. Então, nada acontecia. E as pessoas que, como nós conhecemos, né, eu não tenho religião, essas pessoas, em qualquer lugar, elas recebem qualquer coisa. Se vai numa igreja X, estão lá, um evento pagão ali, um outro evento pagão para ali. E quando essas pessoas estão desesperadas, elas ficam buscando naquele banho que elas tomaram lá no Vero Peso, naquele passe que eles receberam não sei aonde, naquela mão que foi lida lá na irmãzinha não sei o que das mãos limpa, né? E aí vai. Então Cristo está falando dessas pessoas, pastor. Ele está dizendo: quando vocês orarem, não façam como os pagãos, que ficam fazendo orações para várias divindades e não vão ter resposta. Porque quando eles oram, eles estão pedindo de volta aquilo que elas fizeram, como que um favor para as divindades. Jesus está nos dizendo: oração não é contrato. Não é contrato. Não é aquela coisa do tipo: eu fiz isso, me devolve aquilo. Eu te entreguei aquilo, eu exijo isso. Porque quem ora assim são os pagãos, em cima do telhado. Eles ficavam em cima dos telhados, orando bem alto, para todo mundo ouvir quais eram as divindades que aquelas pessoas adoravam e as divindades a que elas serviram. Então elas ficavam lá como que mostrando, se exibindo, esperando uma bênção. Mas o Senhor diz que oração não é contrato. Oração não é para todo mundo ver. Eu não estou dizendo que orar aqui no microfone não é isso. Eu estou dizendo que a oração do servo de Deus é diferente da oração de quem é pagão. Nós não servimos a um Deus que trabalha por meio de um contrato, Ele está dizendo. Ele está dizendo assim: quando forem orar, não é para orar aqui no telhado, para todo mundo ver. É para orar, aqui parece uma porta, né? É para orar aqui dentro do quarto, porque é aqui que eu estou, ó. Eu estou aqui no secreto, sabe? Eu não estou aqui para me aparecer. Eu estou aqui no secreto para falar contigo, porque o que eu tenho contigo é particular, é isolamento, é só eu e você. Então ele disse: quando forem orar, sai do lugar de evidência. Nós às vezes queremos ter muita evidência, queremos mostrar que fazemos, que falamos, enfim. Mas ele diz: não, se quiser falar comigo, você tem que descer. Entra no teu quarto e ora. Não é para ficar se expondo às coisas que você fez. É para você falar comigo em secreto, porque eu vou te recompensar em público.
É assim que está na linguagem original. Ele diz: fala comigo que estou em secreto, e as pessoas vão ver que eu vou te abençoar. As pessoas vão ver que você abandonou o vício, que você abandonou a prostituição, que você não é mais aquela pessoa que se ira com tudo, que você não é mais aquela pessoa brigona, que você não é mais aquela pessoa que fica xingando, humilhando as pessoas. As pessoas vão perceber que eu te abençoei. Então ele diz: meu filho, oração não é como um contrato. A oração, ela começa muito antes de você orar. Ela começa no seu servir, ela começa no ouvir o louvor, ela começa, sabe como também, irmão? Quando você está arrumando aquela roupa para você ir para a igreja, quando você separa, você limpa o seu sapato para você ir para a igreja, a tua oração está começando ali, irmão. Ela está começando quando você pensa no próximo, quando você abençoa a casa do Senhor. Nós não precisamos ficar no telhado. Nós temos que descer desse telhado e ir para o secreto com Deus, porque é no secreto com Deus que Ele vai revelar para nós aquilo que Ele realmente tem para nós, porque Ele nos fala nessa noite que os deuses pagãos, as divindades, essas religiões aí que parecem apontar para Deus, mas na verdade não apontam, essas coisas não vão te dar nada em troca. É isso que Ele está dizendo. O Senhor tem conosco uma aliança. Ele vai nos abençoar independentemente das nossas falhas. Porém, precisa ter arrependimento. Eu preciso mudar a minha oração. Eu preciso fazer como fez Jesus. Eu preciso ter em mente um evento bíblico, um momento que o Senhor agiu, para quando eu orar, eu citar aquele momento e mostrar para o Senhor que eu conheço da sua palavra, que eu sei dos eventos que abençoaram o povo do Senhor. E eu preciso descer. Nós precisamos descer. E nós vamos orar agora, irmãos, nessa palavra aqui. Eu gostaria que vocês levantassem em nome de Jesus.